Oi, meu nome é Cristina e aqui nesse canal eu falo sobre organização e produtividade para uma mente tranquila. E o assunto sobre o qual eu quero falar com você hoje é o seguinte: como é que a gente consegue se manter no fluxo, se manter no movimento de transformação que a gente quer colocar na nossa vida, que a gente quer colocar em andamento, mesmo naqueles dias em que a gente vai estar mais tristonha, mais melancólica, com menos energia, com menos disposição física? Como é que ainda assim a gente continua se mantendo no fluxo de transformação? Bem, a primeira coisa que eu quero te falar é que, se você acha que nunca passou por isso, por dias menos bons, menos produtivos, muito provavelmente você está desatento. Porque todo mundo passa por essas ondas, por esse gráfico irregular de ânimo, de disposição, de energia. Isso faz parte de ser humano. O ser humano, ele é cíclico. Então, vai ter dias em que você vai estar mais animada, mais conectada. Basta que esteja um dia mais ensolarado para você fazer uma conexão diferente com o dia. Então, vai haver dias em que você vai estar mais animada, mais disposta, e outros dias em que você vai estar mais cansada, menos criativa, mentalmente menos preparada para colocar os seus planos e os seus objetivos em movimento. Então, o primeiro desafio que eu coloco para você é: para esse vídeo e pensa. Nos dias em que eu tenho menos energia, como é que foi o meu dia anterior? Como é que eu lidei com a minha alimentação, com o meu padrão de movimento, com as tarefas do meu dia, com as relações pessoais que eu tenho que ter? Porque, normalmente, as nossas oscilações de energia têm muito a ver com aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é: você tem costume, tem o hábito de se observar, de pensar, de refletir sobre por que eu estou me sentindo cansada hoje? Será que eu dormi mal? Por que eu dormi mal? Será que eu comi muito tarde? Será que eu não fiz bem a digestão? Será que eu não fiz bem a digestão de uma conversa, de uma comida, de uma situação que eu vivi? Isso é muito importante porque te mantém em contato com aquilo que são as suas emoções, aquilo que está acontecendo com você e te ajuda sempre a encontrar um caminho, uma solução para aquele desconforto que você está sentindo. E a minha sugestão é que você mantenha esse hábito de observação como uma rotina, que ela pode ser diária, pode ser semanal. Quanto mais curta ela for, mais contato você vai ter com aquela emoção, com aquele sentimento, com aquilo que se passou. Se você decidir fazer uma análise mensal, ainda assim é interessante, mas vai ter muita coisa que vai se perder da sua memória, que você vai esquecer. Então, a minha sugestão é que você consiga manter uma rotina diária de observação e que, preferencialmente, você escreva, que você tenha uma espécie de diário, que se você pode chamar de qualquer nome, um caderno, um bloco de notas, aquilo que for possível para você manter uma rotina de escrita, de observação sobre os seus estados de humor, tanto mentais quanto físicos. Porque o que acontece? Quando você mantém uma rotina de observação, quando você cria, cultiva o hábito de se observar, a probabilidade de você cair nas mesmas situações, ela vai diminuindo com o tempo, porque você vai observando e vai entendendo o que você tem que fazer para que aquilo não aconteça de novo. Mas para isso não acontecer de novo, para aquela situação que te mantém sem energia não voltar a acontecer, é preciso que haja uma rotina de observação. Outra coisa que eu quero frisar aqui de forma bastante clara é esse aspecto cíclico da vida, onde você acorda de uma maneira e dorme de outra, que você reage consoante a natureza, consoante a chuva, o sol, os dias mais frios, os dias mais quentes, mais abafados, a comida que você come, ou seja, você é um produto do meio em que você está. E, em grande parte, é você que cria esse meio, é você que se coloca dentro desses ambientes, dentro dessas circunstâncias, desses contextos que vão nutrindo ou desnutrindo o seu dia a dia. Mas então você pode estar me perguntando agora: então, Cristina, como é que eu faço
para mesmo nesses dias em que a minha energia não é a mesma, como é que eu faço para me manter no fluxo? Então, eu queria te dar uma sugestão. É você pensar qual é o mínimo que você pode fazer diariamente que te mantenha nesse fluxo. Eu vou te dar exemplos, tá? Imagina que você já entendeu que você precisa de uma rotina diária de exercícios. E que esses exercícios têm que ser feitos, no mínimo, durante 45, 50 minutos. Imagina que você estabeleceu isso para a sua vida, junto com seu médico, sua médica, nutricionista, ou que você mesmo entendeu que isso faz bem para você na prática. Muito bem. Mas aí o que você faz no dia em que você não vai ter energia para fazer 45, 50 minutos de exercício? Você vai estabelecer uma coisa que se chama mínimo viável diário. O mínimo viável diário é aquilo que vai manter você conectada com aquilo que você sabe que é importante para você, mas na sua potência mínima. Ou seja, você vai continuar no fluxo, você vai fazer a sua rotina de movimento, mas você não vai dar a sua energia a 100%. E existe uma coisa interessante dentro do Ayurveda, que é uma ciência milenar, que foi preservada pelos indianos, que fala sobre saúde, que diz justamente isso, que a gente nunca deve ultrapassar os nossos limites. Muito pelo contrário, a gente deve ficar um pouquinho abaixo. E bem interpretada esta afirmação, a gente depreende que a gente deve sempre se escutar, sempre se entender, sempre se colocar como protagonista da nossa história, para a gente entender o que a gente consegue fazer naquele dia e o que não dá para fazer naquele dia. Então, se você estabelece o que é o seu mínimo viável diário, você consegue se manter no movimento, se manter no fluxo, se manter ativa, sem se esgotar, sem se cansar, porque vai ter dias em que você não vai ter energia para tudo, mas você vai ter energia para alguma coisa. Essa para alguma coisa é justamente aquilo que você vai estabelecer como mínimo viável diário. E o mínimo viável diário de uma pessoa que tem uma rotina de exercício de 45, 50 minutos, pode ser reduzir isso para 20 minutos, para 30 minutos, sei lá, 15 minutos. Quem sabe isso é você. E que você não perca de vista que é realmente o mínimo. E eu vou te dar um exemplo do primeiro mínimo viável diário que eu estabeleci na minha vida. E eu digo o primeiro porque você tem que considerar também que esse mínimo viável diário ele vai mudar consoante a altura da sua vida, consoante a sua idade, a estação do ano, consoante o que você está fazendo profissionalmente, consoante as suas relações pessoais naquele momento da sua vida. Então, o mínimo viável diário é algo que você vai ter que rever sempre. Sempre que você vir que aquele mínimo está desalinhado, você volta a refletir sobre ele. Então, eu me lembro que a primeira vez que eu estabeleci um mínimo viável diário para mim, ele era composto por fazer a minha higiene da manhã, né, tomar banho, escovar os dentes, lavar o rosto, aquelas coisas todas que a gente tem que fazer, manter meu quarto arrumado, a minha cozinha arrumada, fazer uma comida, uma refeição que fosse boa para mim, uma durante o dia, porque eu consigo fazer períodos longos de jejum, e aí você tem que ver se isso é possível para você, e dormir cedo. Isso era o mínimo que eu achava que era importante para mim num dia. E o que é curioso, e eu quero partilhar aqui com você também, que na época em que eu estabeleci esse mínimo, eu estava com uma disposição, com um ânimo, com uma relação com a minha vida em todas as camadas que a vida tem. Passado um tempo, eu já achei que aquilo era muito, que era importante eu rever aquele mínimo e tirar algumas coisas. Então, eu olhei para aquela listinha de coisas que eu tinha estabelecido e lapidei, e refiz, e ela diminuiu. E passado um tempo depois, eu incluí outras coisas. Isso para te dizer que considere as mudanças, se considere como essa pessoa cíclica que muda, que se altera e que se comporta diante das demandas e dos desafios do dia a dia. Então, o mínimo viável diário, em tom aqui de resumo, para ficar bem claro para você, é você olhar para a rotina que você estabeleceu para você e pensar qual é o mínimo
desta rotina que eu consigo fazer nos meus dias menos energéticos, menos alegres, menos dispostos. Quando eu estiver menos disposta, qual é o mínimo que eu posso fazer? E essa observação você só vai ser capaz de fazer se você conseguir esse contato que eu mencionei aqui no início do vídeo. Esse contato com quem você é, quais são as suas necessidades, o que é estar alinhada com a sua transformação, o que te conecta, o que te coloca em contato consigo mesma, o que te coloca como protagonista da sua própria história. Então, a minha sugestão para você é: faz um diário, um caderno, um bloco de notas e vai anotando as coisas que vão se passando com você e entendendo o que te coloca num estado de produtividade, de transformação e aquilo que te tira energia, aquilo que não te nutre. E depois estabelece o que é um mínimo viável diário para você se manter alinhada, conectada e no fluxo da vida que você quer construir, que você quer criar para você.